Você chega em casa, você vai olhar, você vai ler o texto e você consegue ter um aprendizado maior. Se você ficar só no ouvido, sem escrever, sem prestar atenção, você termina absorvendo muito pouco. Então, pegue esse hábito, compre um caderno, uma agenda, né, para que você possa anotar aquilo que é ensinado. Hoje nós iremos concluir o estudo de 2 Timóteo. Na próxima semana, vamos iniciar o estudo do livro de Abacuque. Haja visto que o ano de 2024, nós teremos como slogan o ano do avivamento e da dupla honra. Então, a partir da próxima semana, nós vamos iniciar o estudo do livro do profeta Abacuque. E hoje encerraremos o estudo de 2 Timóteo. Todos aqui que já têm participado há algumas semanas do estudo de Timóteo, sabem que esta é a última carta que o apóstolo Paulo escreve, e ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo. Quando Paulo escreve a carta de Timóteo, principalmente a segunda carta, Paulo está na sua segunda e última prisão na cidade de Roma. Para quem não sabe, Roma naquela época era a capital do Império Romano. E Paulo estava preso ali. Na época o imperador era Nero, que era um homem cruel, e ele aprisionou o apóstolo Paulo nessa segunda etapa, depois do incêndio que houve na capital Roma, provocado pelo próprio Nero, para poder, dizem os estudiosos, que era para reconstruir uma cidade nova, fazer uma nova capital, mas tinha um objetivo de acusar os cristãos. E aquela foi uma das perseguições mais sangrentas da história, quando Nero, justificando que foi os cristãos que incendiou a capital, a cidade de Roma, que tinha na época uma média de 14 bairros, e a maioria esmagadora foi destruído. Nero, com este argumento, conseguiu levar muitos cristãos à prisão, e o seu apogeu de domínio sobre os cristãos era a prisão do apóstolo Paulo, que era o nome no cristianismo naquela época. Paulo, naquela época, era o nome no meio cristão, porque ele era um homem que conseguiu trazer um impacto para o mundo cristão. Então, quando ele é preso, ali há uma mensagem muito clara do império sobre essa questão de perseguir os cristãos. Paulo é colocado em uma prisão fria, chamada a prisão de Marametia. Eu disse aqui aos irmãos que eu tive, não sei se privilégio ou desprazer, mas tive essa oportunidade de ir nessa prisão, desci até o lugar onde o apóstolo Paulo foi preso, e também o apóstolo Pedro, e essa prisão era um local horrível, era um local que todos que entravam ali, morriam leprosos, loucos, e quando sobrevivia, saía dali para o martírio. Provavelmente quando Paulo escreve esse último capítulo, ele já estava na antessala do martírio. Após isso, a história não diz, mas a Bíblia não diz, mas a história relata que Paulo foi decapitado pelo imperador romano, e ele foi decapitado fora da cidade, né? Tem aqui uma imagem, aí está bonitinho, mas é bem complicado, mas conseguiram aqui uma imagem da prisão, e um local muito complicado, que é a prisão aonde Paulo foi levado. Quando Paulo escreve o capítulo 4,
ele quer mostrar ao jovem pastor Timóteo, que era o seu filho na fé, que ele encontrou na primeira viagem e recrutou na segunda viagem, na cidade de Listra. Timóteo era natural daquela cidade, na região da Galácia. A região da Galácia tinha várias cidades: Icônio, Derbe, Listra. E Paulo era da cidade de Listra. Derbe e Listra eram cidades muito próximas, e ele era daquela cidade. Ele tinha uma mãe e uma avó, Lóide e Eunice, e o seu pai era grego. Ele é convocado pelo apóstolo, e ele se torna um filho ministerial do apóstolo Paulo. Quando Paulo está ali vivendo seus últimos momentos, ele sabia que aquele jovem é quem daria continuidade à pregação. E aqui ele usa esse capítulo para mostrar a fidelidade na pregação do Evangelho. E eu coloco como tema para a gente refletir sobre o remédio contra o relativismo. Paulo já estava prevendo os dias em que estamos vivendo. O momento em que não existe mais para o mundo verdade absoluta. E Paulo estava dizendo: Timóteo, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. Ou seja, Timóteo deu remédio contra estas ideias, teorias, que vai minar, inclusive, a igreja. Então, não se descuide, Timóteo, de pregar o Evangelho, de pregar a palavra. E eu coloco aí que esse remédio para o relativismo, contra o relativismo, é exatamente a palavra genuína que deve ser pregada e ensinada. Então a gente precisa aprender, primeiro, o que é relativismo? O que é esta palavra que muito se ouve falar na nossa era? Relativismo é uma corrente filosófica que afirma que as verdades e valores morais são relativos a quê? Aos contextos históricos, culturais e sociais em que são produzidos. Em outras palavras, não existe uma verdade ou um valor moral absoluto e universal. E esta ideia, ela é muito perigosa. Porque se a verdade é absoluta, então o que é que defende essa teoria? Eu crio a minha verdade. A minha cultura cria a sua verdade. O meu grupo cria a sua verdade. Então, como não existe mais verdade absoluta segundo eles, então o que está escrito na palavra é ultrapassado. Porque isso aqui pode ser verdade para mim, segundo eles, mas não é para você. Então, quando Paulo, ele prevendo revelação, Deus revelou ao apóstolo o tempo do fim, que nós estudamos na semana passada, Paulo já estava dizendo: olha, Timóteo, você tem que estar preparado. Timóteo, vai surgir um tempo em que a verdade vai ser relativa, e você precisa estar com a palavra para ensinar a palavra ao povo. Não adianta você combater essas teorias com outra teoria. Não adianta você combater esses modismos com outro modismo. Agora tem uma coisa, Timóteo, que resolve: é a palavra. Pregue a palavra, ensine a palavra, mostre a palavra, vale a palavra. A outra coisa que a gente precisa observar, e aqui a gente começa o estudo de forma propriamente dita, é: a palavra de Deus é o remédio contra o relativismo. Repita isso comigo, 1, 2, 3 já. A palavra de Deus é o remédio
contra o relativismo. O relativismo impera em todos os âmbitos da sociedade ocidental na nossa era. Vivemos um período chamado pós-moderno. E as características deste período é o desencanto pela verdade. Então, anotem e prestem bem atenção. Olhem para mim com bastante atenção. Nós estamos vivendo a era do desencanto pela verdade. Nós estamos vivendo a era em que a verdade está sendo desprezada e a mentira está sendo valorizada. Essa é a nossa era. Então, se nós não tivermos essa percepção, nós seremos engolidos, como já está acontecendo em muitas igrejas. Muitos movimentos, muitos segmentos, muitas denominações, por falta de priorizar a palavra, a mentira já se instalou no meio destes lugares, e pessoas que se dizem crentes e até obreiros não suportam mais ouvir a verdade. Há um tempo atrás, os irmãos não tinham o conhecimento que tem hoje, mas o valor que as pessoas davam à ministração da palavra nem se compara com hoje. Hoje você vê crentes nitidamente desprezando a palavra da verdade. E no decorrer do estudo, você vai aprender como é esse desprezo. Esse desprezo não é assim, eu não gosto da Bíblia. Não, esse desprezo é sutil. Esse desprezo é baseado em argumentos. Como assim? Se eu ministro a verdade e a verdade confronta o pecado, aí eu digo, mas para que tanto ódio contra pessoas que são imagem e semelhança de Deus? Olha, eu já consegui criar uma narrativa em cima de um ódio que não existe, pelo fato de eu confrontar o pecado. E aí, para poder ser bonzinho, que eu destaco aí, que é o politicamente correto, que está aí em vermelho, que eu destaquei, porque no mundo relativo, o que vale não é a verdade, é o politicamente correto. E a maioria daquilo que é politicamente correto é uma verdade adulterada, ou uma mentira disfarçada de verdade. Olhe o que diz o texto de Isaías 5:20. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz vir à escuridão, e a escuridão vir à luz. Você já observou a profundidade desse texto do profeta messiânico? Ai dos que chamam mal aquilo que é bom. Pronto, nós estamos vivendo essa época. Hoje, o governo, a presidência da República Federativa do Brasil, aprovou uma lei e vetou um artigo da lei, porque tinha uma palavra. Qual era a palavra? Família tradicional. E o que é família tradicional? Homem e mulher, à luz da Bíblia. E o governo federal hoje do Brasil, eleito com voto de gente que se diz que é crente, porque eu posso afirmar que uma pessoa que conhece a palavra não pode votar nesse tipo de gente, porque vai dar poder a pessoas que vai dizer o seguinte: família tradicional é antiquada, arranca isso de lá. Mas família tradicional é a família bíblica. Ou seja, já tem uma relativização. Ou seja, aquilo que é mal já virou certo, e o que é certo já virou mal. Ou seja, o errado a hoje é quem defende o que a palavra defende. Aí o texto diz assim: ai, diga comigo, ai. Aqui está dizendo: coitados dos que
chamam mal aquilo que é bom, que chama bom aquilo que é mal, que faz a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que faz o amargo ficar doce e o doce ficar amargo. Você já olhou o finalzinho desse versículo? Que faz o amargo ficar doce e o doce virar amargo. Então hoje, se você vê um meninozinho com a Bíblia na mão, de paletó e gravata, indo para a igreja, a galera cai matando. Mas se o meninozinho está com a mouse, com a pistola na boca lá do beco ou da favela, é o cara. Para você ter ideia, tem menina que desviou da igreja e não quis namorar com um meninozinho que anda com Bíblia e paletó para namorar com o traficante, porque na cabeça dela o traficante é que é o cara, que quem manda é ele. É como se ela dissesse assim: eu não quero casar com esse carinha aí que anda todo bonito, eu quero casar com o machão do lugar.